Mais uma pergunta. Sinédrio, já ouviram falar do Sinédrio, né? O Sinédrio era o Superior Tribunal de Justiça, é onde o poder político e religioso se realizava. Era existente naquele momento, governado principalmente pela figura dos sacerdotes. Então, era o poder político e religioso. Quando o poder político e religioso na história se unem, não dá bem, não dá legal. Isso aconteceu a ponto de crucificar o próprio Filho de Deus. E depois, quando a igreja, ela se tornou a igreja cristã no Império Romano, foi algo maravilhoso. Mas os séculos foram passando e os líderes religiosos foram ganhando cada vez mais poder dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano. A ponto de, em alguns casos, o líder religioso é que definia quem seria o imperador de determinados países. Olha o poder que o pastor passou a ter. O pastor definia, não, você vai ser o imperador lá na Polônia. Bom, né? Você vai ser lá no Cazaquistão, você vai ser lá no fulano de tal. E aí, o que os políticos faziam? Doutor, pastor, tem uma graninha aqui, se você me ajudar a colocar meu primo lá na Polônia, para ser o imperador, eu te ajudo aí, sua família, sua mãe, seu pai. O negócio foi crescendo, que eles passaram a vender na cara dura, no cheque mesmo. Né? Tamo tanto e você vai ser nomeado para o país fulano de tal. Eles vendiam tudo, né? Venderam e venderam tudo. Venderam até a honra. Infelizmente. Sinédrio, usado aqui, era discussões sobre a lei, tradição, decisões políticas, julgamento de infrator, composto pelo presidente, 70 membros e 2 oficiais escribas, né? Que estavam ali anotando. Então, o Sinédrio era realmente um tribunal de justiça, a princípio, muito legal, usado realmente para fazer julgamentos que eram para ser justos. Mas na época de Jesus havia 2 sumos sacerdotes. E só era possível um. Por que havia 2? Anás e Caifás. Anás era o genro de Caifás. Anás era o mais novo. Ele conquistou esse título junto a Pilatos, provavelmente pagando. Caifás, que era o sogro, né, ficou extremamente chateado com aquilo, mas ele viu, como o povo de Israel gostava mais dele, bem, o poder político ficava com Anás e o poder religioso ficava com Caifás. Então eles dividiam, você cuida das questões políticas e eu cuido das questões religiosas. E quando se confluía, no caso de Jesus, que era o mesmo inimigo em comum, eles se uniam para combater aquele inimigo em comum, que no caso era Jesus para eles. Entenderam? Tudo isso por conta da deterioração das instituições. Poder e ser humano nunca se dá bem. Né? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Se eu passar o microfone para você e diz assim, pode falar o que você quiser, o microfone aqui como sentido de poder. Você vai começar elogiando as pessoas, depois você vai ver que o negócio é bom, e se você se encantar pelo poder, logo você vai se desvirtuar. Isso acontece com dinheiro, com carros, com carreira profissional, com família, com tudo. Então, é muito importante que nós possamos a todo tempo reorientar a nossa fé, fazer alguns refúgios, né? Momentos de busca interior, de análise da nossa vida, como nós estamos vivendo, buscando realmente voltar para o caminho, porque a gente pode, com o passar do tempo, se perder na nossa declaração de fé, Outra instituição é a instituição do templo. Olha que bonita aqui, né? Centro da vida e da adoração judaica, holocaustos e sacrifícios, recolhimento de dízimos e ofertas. Era composto pelo sumo sacerdote, os sacerdotes, em regime de 24 horas, né? E os levitas também, no mesmo regime, 24 por 24.
Então tinha os levitas, tinha os sacerdotes, o pessoal achava que muitos acham que os levitas é que ficavam cantando, né? Na verdade, os levitas eram os zeladores, cuidavam da limpeza. Porque dentro dos templos era feito sacrifícios, sacrifício de animais, o sacerdote era o churrasqueiro, que queimava a carne, e o levita era o cara que tirava as tripas, tirava o estrume, jogava fora no lugar certo. Então os caras que agarravam mesmo, serviço pesado, era com os levitas, e o sacerdote era a parte da carne, do assado, da oferta, do sacrifício. Aquilo tudo era usado, feito todos os dias. E nas festas, muito mais, né? Aqui nós temos uma ideia do templo. Eu não sei se esse aqui é a segunda geração do templo, porque nós temos a primeira geração e a segunda geração, né? A primeira geração foi até o ano de 596 antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Beleza, então eles ficaram sem templo por cerca de 70 anos. Quando eles retornam, depois de 70 anos, lá com o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, com Esdras e Neemias, eles reconstroem o templo. Mas aqueles mais que conheciam o templo da primeira geração, ficou muito triste, porque o templo de Salomão era muito mais bonito, muito melhor. Quando Herodes, quase 400 anos depois, ele assume o trono, Herodes, no ano 40, mais ou menos, antes de Cristo, ele assume o trono. Ele era aquele cara que queria se dar bem com os judeus, mas ele não era um judeu, ele era um indumeu. Ele não era um judeu legítimo, mas ele era um cara bom de lábia com Roma, porque ele ajudou Roma a expulsar os gregos, com a promessa de que quando Roma governasse a região, ele seria um rei. Muito inteligente, sarcásticos, né? Ele ficou lutando com os dois lados. Ele agradava os judeus e agradava os romanos também. Com isso, ele conseguiu muito poder e dinheiro. Com isso, ele fez uma grande construção ao redor do templo, o que deixou todos os judeus maravilhados. Ele gosta do templo, ele ama os judeus. Mas era tudo fachada, ele gostava de poder. Ele queria dominar as pessoas, agradando as pessoas. Então, cuidado com quem oferece muita esmola, né? O resultado lá na frente não é muito bom. Aqui nós temos uma ideia do templo, uma maquete do templo reconstruído ou reformado por Herodes, numa perspectiva muito maior. Aqui seria o templo de Salomão, nas mesmas medidas, certo? Onde você tem o pátio das mulheres, aqui nessa região. Aqui você tem aqui dentro o Santo dos Santos. Aqui desse lado seria o pátio dos gentios, a Porta Formosa. Pense nisso aqui como uma mega construção. Na época de Salomão, era só isso aqui. Herodes teve a grande sacada? Vou construir um negócio bem grande ao redor do templo. E ele construiu essas muralhas, e aqui era o pináculo do templo, onde possivelmente Jesus foi colocado por Satanás, dizendo, atira-te abaixo. Era a parte mais alta, né? Que todos ali que estavam ali poderia vê-lo. Fortaleza Antônia, o poder político e religioso, né? Fortaleza Antônia era a fortaleza dos romanos. Então os romanos construíram a fortaleza do lado do templo para ficar de olho nos sacerdotes. O que os sacerdotes estão aprontando? Então, poder político aqui na Fortaleza Antônia, do lado. E aqui ficavam as salas do templo, a Assembleia do Sinédrio, escola rabínica, aqui era onde os sacerdotes governavam através da escola rabínica. Por que isso aqui é um mapa, gente? Porque no ano 70, como eu falei, o general Tito veio e limpou aquele lugar, destruiu tudo isso aqui. Destruiu tudo. Muitos anos depois, lá pelo ano 500 e tanto, levanta um tal de Maomé. E esse cara tem uma ideia fixa. Precisamos ensinar a fé. Os generais dele, depois que ele morre, diz o seguinte, gente, Maomé dizia que a gente tem que converter o mundo todo, nem que seja a força. E então eles têm um alvo.
qual que é o centro religioso que nós precisamos dominar? Jerusalém. E então eles empreendem várias incursões até dominar Jerusalém, expulsar os judeus restantes que ali estavam lá pelo ano 600 e tantos depois de Cristo, e constrói uma mesquita, uma abóbora abóboda, né? Dourada, no lugar que era o templo, para dizer aqui vocês não constroem templo nenhum mais. O muro da lamentação é como se fosse um muro, digamos, aqui, uma pontinha desse pedaço aqui, mais perto possível do templo, onde os judeus até hoje vão lá se lamentar. E eles não sabem, não precisam mais de templo, porque Jesus veio para não precisar mais de sacrifícios. Então, a construção dessa mesquita ali foi para Deus dizer, olha, não adianta. Agora é através do meu filho, não é mais pela antiga forma como vocês imaginam que era a adoração. Então é no novo estilo, né? Aquilo que Deus quer para as nossas vidas.